Fala aí, gente. Como é que estão vocês? Espero que estejam bem, super animados para dar continuidade aos nossos estudos. Só que não, né? Duvido que estão tão animados assim. Hum, Demora um pouquinho para pegar no tranco, né, gente? Depois de um tempinho de folga aí. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos então para a nossa segunda semana. Nossa aula de hoje em história é sobre a economia no segundo reinado. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aí esse nosso assunto e eu espero que vocês possam compreender bem o assunto que a gente vai estudar aqui hoje aí, tá bom? Então, economia no segundo reinado. Antes disso, lembre então das nossas atividades semanais. Assistir a videoaula, é legal? Insisto com vocês na importância de vocês assistirem a videoaula. Galera, outra coisa. Essa semana, na verdade, eu dividi um pouco mais aí o nosso assunto para não ficar muito comprido, porque o conteúdo é muito extenso desse capítulo 2 aí da apostila 8. Então a gente dividiu um pouquinho, enxugou um pouco aí para não ficar tão extenso até os vídeos das videoaulas aí e o nosso conteúdo também. Fica muita coisa, legal? Então, por isso eu quero que vocês leiam apenas as páginas 30 a 34 do capítulo 2, da apostila 8 aí, e depois façam a atividade da página 31 da apostila 8, capítulo 2, tá bom, gente? Certo, galera? Muito bem, então, vamos lá. Lembre também de participar do fórum, galera. Participação no fórum é importante, gente. Esse ciclo são 4 fóruns. Então, dá 4 pontos só de participação no fórum. Então, vamos despertar aí, galera. Participar no fórum, que já ajuda muito na sua nota a participação no fórum. Legal, galera? Beleza, então vamos lá, gente. Falar então sobre a economia no segundo reinado. Então, nesse contexto, nós vamos falar então inicialmente do fim do tráfico de escravos. E vocês já vão entender por que isso tem a ver com economia. Tem muito a ver. Lembre-se que o tráfico de escravos, né, era um comércio altamente rentável. As pessoas ganhavam muito com isso, tá bom? Mas nesse caso aqui, não só nessa questão econômica, mas vai ter profundas ligações com a economia do nosso país, o fim do tráfico de escravos. Né? Então vamos falar um pouquinho mais antigamente aí desse contexto do fim da escravidão. Primeiramente, nós temos o Tratado de Comércio e Navegação em 1810, que foi assinado com a Inglaterra. Portugal assinou com a Inglaterra esse tratado. Uma das razões, lembrando só, gente, né, uma das questões desse Tratado de Comércio e Navegação era por causa da ajuda inglesa em relação à fuga da corte portuguesa de Portugal para o Brasil. Né? Então, agora eles querem receber os seus recursos novamente. E um desses foi o tratado. O que aconteceu nesse Tratado de Comércio e Navegação, em 1810? Teriam tarifas menores para os produtos ingleses. Em troca, a Inglaterra pediu o fim do tráfico negreiro. Não porque eles eram humanitários, porque eles queriam o bem dos escravos africanos. A razão, gente, é porque quanto menos escravos estivessem trabalhando, mais seria incentivada, né, de certa forma, teriam pessoas trabalhando e teriam condições de comprar produtos. E quem é que fornecia esses produtos se não era a própria Inglaterra? Né? Então, a mão de obra assalariada teria condições de bancar, de comprar esses produtos da Inglaterra. Não era só por causa da questão humanitária, não. Tá bom, gente? Mas esse aí é um contexto inicial desse fim dos tráficos negreiros. Em seguida, nós temos aí a tarifa Alves Branco. Em 1844 foi assinada a tarifa Alves Branco, que vai fazer o seguinte, acabar com essa moleza da Inglaterra. Vai elevar de novo as tarifas alfandegárias, todos ao mesmo nível. A Inglaterra estava pagando tarifa alfandegária menor do que Portugal. E agora não, acabou a coisa. Né? Pode parar com isso aí. Então, por que a tarifa Alves Branco foi assinada? A intenção era aumento de impostos para que assim pudesse elevar, né, a economia brasileira logo depois aí no início do segundo reinado, quando passou pela período regencial de vários problemas que o Brasil estava enfrentando, tá bom? Lógico que a Inglaterra não vai ficar contente com isso. Daí é assinada a lei chamada Bill Aberdeen. Na Inglaterra, então, é uma lei que vai ser estabelecida e essa lei diz o seguinte: a marinha inglesa ela poderia aprisionar e até, se necessário, afundar navios negreiros em águas internacionais. Foi uma represália à tarifa Alves Branco. Né? Para tentar botar assim, sabe, ah, vamos tentar resolver a situação, para os quentes aí, para realmente resolver tudo aí,
foi assinada, então, uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei, sim, agora sim, determinava definitivamente o fim do tráfico negreiro no Brasil. É proibição do tráfico negreiro. Gente, com a Lei Eusébio de Queiroz assinada, isso trouxe consequências. Que consequências vai trazer esta lei aí? As consequências seriam o seguinte: o aumento do preço do escravo. Escravo era uma. Lembra que nós falamos, acabamos de falar no início ali, gente. Era altamente rentável. Só que agora vai aumentar ainda mais o preço do escravo internamente, por quê? É a lei da oferta e procura. Tem menos no mercado, galera. Não, nós estamos falando de gente, professor. Sim, estamos falando de gente. Só que naquela época, lembre-se que essas pessoas, esses escravos, eram tidos como mercadoria. E então houve o aumento do preço do escravo internamente por causa da assinatura dessa lei Eusébio de Queiroz. Também, outra consequência foi o incentivo à vinda de imigrantes para substituir a mão de obra dos escravos. E, em terceiro lugar, houve um redirecionamento dos investimentos que eram gastos com o tráfico para a indústria. E isso vai realmente ser benéfico inicialmente para o Brasil. Tá bom? Nesse processo de industrialização, nós temos aqui a famosa Era Mauá. É uma industrialização e modernização. O nosso historiador, o Nelson Werneck Vandré, ele disse que ele tem uma estatística dizendo ali que aproximadamente 62 indústrias existiam no Brasil em 1860, 23 companhias de seguro, 20 companhias de navegação a vapor, 14 bancos, 8 estradas de ferro e 8 companhias de mineração, 4 companhias de colonização e 3 empresas de transporte urbano. Então, havia já em 1860 um início, uma alavancada no processo industrial brasileiro. Porém, entretanto, contudo, esse início dessa industrialização, ela foi mais de caráter particular do que política governamental. Bom, até porque maior parte da elite brasileira era agrária e ela não se beneficiaria tanto com a questão industrial. Porém, né, há um início aqui, especialmente liderado por esse homem que é o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Entre os empreendedores aí nacionais foi principal nome, foi o grande nome nessa questão de processo de industrialização. Ele se tornou o símbolo do empresariado brasileiro do século XIX, especialmente no segundo reinado. Tem um filme dele no YouTube, é um filme brasileiro nacional, né, que trata um pouco da história do Visconde de Mauá, do Barão de Mauá, como alguns colocam aí, do Irineu Evangelista de Souza. Se você tiver um tempinho e quiser assistir, assiste lá, tá bom? É um filme aí que conta um pouco dessa história, né, desse período nosso brasileiro aí. Então, o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista, ele vai fundar a Companhia de Rebocadores em 1850 e também uma de fundição. Desculpa, em 1847 ele funda a Companhia de Rebocadores e em 50 a de fundição, né? E aí ele vai também iniciar as atividades dele em produção de embarcações, em estaleiro. Tá bom, ele procura parceiros na Inglaterra, traz para cá e vai começando a desenvolver industrialmente. Era um rapaz idealista. Ele, pra você ter ideia, comprou as ações do Banco do Brasil quando elas estavam zeradas praticamente, ninguém queria saber. Ele vai lá e compra essas ações, ainda quando jovem, mas vai ganhar muito dinheiro depois com essas ações, porque o Banco do Brasil, com o processo que o café trouxe, que a riqueza que o café trouxe, vai trazer muito dinheiro, as ações do Banco do Brasil vão crescer muito, e com isso ele se transforma no empresário de grandes recursos, tá bom? Então, veja bem, gente, ele, além de empresário, ele foi também deputado por várias legislaturas, mas ele vai acabar renunciando depois de ser acusado lá durante, especialmente, ter realizado negócios, né, escusos, tá? Época da Guerra do Paraguai. E Mauá, ele vai investir muitos em negócios diversificados. Ele tem banco, como eu falei para vocês, o Banco do Brasil, transporte coletivo, companhia de gás, ferrovias, que foi o principal foco dele, ferrovias e estaleiros. Mas ele investiu diversificadamente na parte industrial. Bom, o Barão, ele foi pioneiro na área de comunicações também, né? Sim, ele foi quem conseguiu instalar a primeira cabo de telégrafo que ligaria o Brasil à Europa. Em 1854 também ele vai inaugurar a primeira ferrovia brasileira que ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis e que vai marcar cada vez mais o início da expansão da malha ferroviária no Brasil, tá bom?
Essa fotografia mostra a inauguração dessa ferrovia sobre o Rio Paraíba do Sul, em 1888, que foi um dos investimentos do Barão de Mauá. Né? Com esse empreendimento, nós vemos ali claramente que o empresário queria construir uma linha férrea que comunicava o Vale do Paraíba com Minas Gerais. Aí isso trazendo também uma ligação importante ao Porto do Rio de Janeiro. Tá? Então, sempre ele pensou em modernização, desenvolvimento econômico, era a pauta principal dos negócios de Mauá, e isso fez com que eles se transformassem num grande homem. Porém, ciúmes políticos e tudo mais fez com que cada vez Mauá fosse definhando e perdendo essa questão econômica, e ele acaba decretando falência em 1888, se não me engano, por aproximadamente ali. Bom, aí na minha economia brasileira, nós vamos falar agora sobre o processo de imigração do nosso país aqui, para substituir a falta de mão de obra, visto que a Lei Eusébio de Queiroz faz com que diminua cada vez mais a vinda de escravos para cá. Faz então o que acontece? Os grandes proprietários de terra precisam substituir essa mão de obra. A ideia veio principalmente então de trazer imigrantes da Europa que estavam passando por momentos de crise, e no caso, por exemplo, Alemanha, Itália, por guerras civis, de processo de unificação, suíços, entre outros, começam a vir para o nosso Brasil para ser essa mão de obra nas lavouras cafeeiras, tá bom? Um dos primeiros a fazer isso foi o senador Nicolau de Campos Vergueiro, que estabelece uma primeira companhia que vai trazer imigrantes para cá, né? E ele vai trazer dezenas de famílias alemãs e suíças em 1847 para cá, no chamado sistema de parceria que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E a partir daí, imigrantes italianos começam também a chegar, substituindo a mão de obra escrava nas lavouras de café em todo o Brasil, no sudeste do país inicialmente, depois aqui no nosso Paraná, e isso faz com que realmente haja uma vinda cada vez maior de imigrantes para cá. Gente, mas a utilização dos trabalhadores livres aqui, a gente sabe que não significa necessariamente que eles tinham boas condições de trabalho. Pelo contrário, eles acabaram vivendo de uma forma até uma semi-escravidão. Explico para vocês através do sistema de parceria. O sistema de parceria, que era como eles traziam os imigrantes para cá, funcionava da seguinte forma. Os donos de terra, eles forneciam a passagem e também terras para os imigrantes. Aí os imigrantes vinham para cá na função de parceiros ou meiros. E aí, nas terras que eles recebiam, eles cultivavam o café e outros gêneros de subsistência. E após colher, eles vão dividir o lucro, né, com o dono da fazenda. Mas, logicamente, gente, muitos seus problemas. Primeiro aqui, eles só podiam sair da terra depois que eles pagassem essas dívidas da viagem e também da própria terra. Outra coisa, tem o próprio armazém dentro da fazenda. Adivinha de quem que era esse armazém? Sim, do dono. Então ele vai contraindo dívidas com o dono. Então as dívidas elas vão aumentando cada vez mais. Inicialmente, esse sistema de parceria ele não foi muito bem aceito justamente porque se colocava o imigrante numa situação de quase escravatura. Eles ficavam presos à terra até que conseguisse, né, de fato, pagar todas as suas dívidas, o que realmente não era fácil. A partir de 1870, aí começa a haver um investimento mais por parte do governo nesse sistema de parceria, o que vai acarretando em melhores condições na vinda dos imigrantes para cá. Bom, então, mas inicialmente não foi muito rentável, não. Mas essa era a forma que eles traziam. E por último, gente, eu quero falar sobre a lei de terras. Essa lei de terras foi uma lei que possibilitou claramente, vamos dizer assim, a colocação das terras nas mãos das pessoas mais ricas. A lei de terra ela foi promulgada em 18 de setembro de 1850 e ela determinava, entre outras coisas aí, que as terras públicas elas só poderiam ser adquiridas por particulares se fossem compradas do governo. Então, não tinha financiamento, não tinha nada, então você tinha que ter o dinheiro. Então, quem é que tinha posse da terra, na verdade? Somente as pessoas mais ricas. A terra foi para a mão daquelas pessoas que tinham mais recursos. E até a questão da posse, gente, não vai ser mais reconhecida, né, como propriedade. Então, por isso é que as terras vão se concentrar nas mãos das pessoas mais ricas naquele período. Tá bom, gente?
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato comigo, sala virtual, fórum, qualquer outra forma aí, estamos aí para ajudar vocês. Grande abraço, gente. Boa semana de estudos para vocês.